Fala pessoal, tudo bem? Você está no RM Podcast. Hoje eu estou tendo o prazer gigante de receber essa pessoa maravilhosa aqui, que a gente teve uma forma de se conhecer muito engraçada, eu vou contar para vocês. E é um cara que me impressionou com a sua humildade, seu jeito de ser aí. Eu estou acompanhando ele no Instagram cada vez mais e é um cara espetacular. Deputado Alexandre Freitas. Fala aí pessoal, Alexandre. Fala, Rafael. Obrigado aí por me receber. É um prazer estar aqui. A gente já tentou marcar algumas vezes, verdade, mas tem imprevisto. Inacreditável, tem imprevisto da tua parte, tem imprevisto da minha, mas finalmente saiu. É verdade. E é um prazer poder bater um papo contigo e poder falar um pouquinho mais do que a gente vem fazendo. Com certeza. E o que eu falo sempre, né? O político, na verdade, ele é um prestador de serviço. Verdade. As pessoas deveriam enxergar os políticos como um prestador de serviço. E aí tem muita gente que fala, prestador de serviço e tal, mas eu não consigo entrar em contato com ele. Pô, então não vota nesse sujeito, né? Verdade. O político ele tem que ser uma pessoa acessível e principalmente estar sempre disposto a prestar contas e dar satisfação do que ele vem fazendo na vida pública. É verdade, Alexandre. E isso que me impressionou também em você, justamente essa... ser acessível, né? As pessoas conseguirem falar com você. Eu comentei com algumas pessoas e as pessoas, eu falo com o Alexandre e tal, pessoas assim, sem ser do seu círculo de amizade, que falam com você, te passam propostas, ideias, e você sempre acata. Eu achei bem legal. Por isso, inclusive, que se estendeu o convite para você vir até aqui contar aí da sua vida, quem é o Alexandre, como é que é o Alexandre por trás do terno e gravata, como é que é o Alexandre com terno e gravata, quais são os seus projetos, né? Começa falando pra gente quem é o Alexandre, de onde ele veio, como ele nasceu, quem são seus pais, conta pra gente aí. Nasci em Brasília, né, mas com 1 ano de idade a minha mãe voltou para o Rio de Janeiro. Eu fui criado na Tijuca, ali na Rua Uruguai. 40 anos praticamente vivendo por lá. Só saí de lá pouquíssimas vezes, uma vez para morar nos Estados Unidos, outra para fazer minha pós-graduação em Brasília. E quando eu estava construindo minha casa, eu morei um tempo em Botafogo. Então, assim, minha história inteira é na Tijuca. Entrei na política meio que por acaso. Minha mãe já é falecida, morreu... perdi ela para leucemia. Meu pai morreu já de ataque cardíaco, então sou eu e 2 irmãos. Você tinha qual idade, Alexandre, quando eles chegaram a falecer? Minha mãe faleceu em 2012, meu pai é uma história meio controversa, né? Porque ele desapareceu quando eu tinha 9 anos. Caramba. Ficou 19 anos desaparecido, reapareceu, desapareceu de novo. Caramba. E aí um dia a gente recebeu a notícia de que ele tinha sofrido um ataque cardíaco no metrô ali do Catete. Aí já era mais velho, sim. Salvo engano, foi em 2017, se não me engano, acho que foi 2017 ou 2018, algo do tipo. Não lembro agora se eu já tinha acabado de ser eleito ou estava. Agora não lembro o tempo exato, né? Mas foi mais ou menos na época em que eu me elegi deputado estadual. Que bacana. Qual é o nome da sua mãe? Séries Teixeira de Freitas. Séries é o nome grego. Séries, que bacana. Então a dona Séries que é a guerreira que trouxe você, essa pessoa que você é maravilhosa. A dona Séries é a minha avó Sônia, né? A minha avó... Todos os meus referenciais de arrimo de família são femininos. Então, eu tenho 4 mulheres que foram muito especiais na minha criação, que foi a minha avó, minha mãe, minha tia de Brasília, que é a irmã caçula por parte de pai, e a Rosângela, que trabalhou lá em casa durante, sei lá quanto tempo. Muito tempo. Bacana. Como se fosse uma segunda mãe, né? Legal. Ela ainda é viva? Sim. É uma pessoa muito especial. Inclusive, me mandou mensagem esses dias, falou, tô com saudade, não sei o quê. Que bacana. Ela ainda trabalhou um tempo lá na minha casa, depois que trabalhou para minha mãe, mas aí montou um bar, foi empreender. E ela ainda virava para mim e falava, você acha que eu trabalho por você porque eu preciso ou não? Eu trabalho para você porque eu gosto. Que legal, que então, bacana. É bom esse calor, né? Esse amor. Não, ela era empreendedora, ao longo até por conta da troca de experiências com a minha mãe. Ela comprou 3 apartamentos, aí vendeu os apartamentos, montou um bar e hoje está empreendendo lá na Tijuca. Que bacana, Alexandre. Você tem irmãos, não? Tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo. Seus irmãos entraram para a política também? Cada um para sua vida. Cara, a política foi um negócio bem ao acaso. Como é que foi esse negócio veio para casa? Conta pra gente, como é que surgiu um deputado dentro de você? Na verdade, assim, eu morei nos Estados Unidos, né? E lá você começa a ter o referencial de que, se você trabalha, você ganha dinheiro suficiente para se manter. Sim. Você não... Obviamente, você não precisa estar milionário,
Mas o básico nos Estados Unidos é muito barato. Então, Alexandre, como é que você entrou para a política? Como é que foi esse lado político seu? Da onde surgiu isso? Então, eu morei uma época nos Estados Unidos, né? Como eu disse, passei lá 6 meses, onde eu percebi que é muito fácil você trabalhar e conseguir viver com dignidade. Sim. Você não precisa sequer ter uma faculdade e tal, que basta você ser esforçado, ser dedicado, ganhar seu dinheiro, e aquele dinheiro que você vai ganhar vai ser suficiente para te bancar com dignidade. Sim. E aquilo meio que abriu minha cabeça, né? Isso foi em 2005, eu tinha 24 anos, aí eu falei, pô, tem alguma coisa errada com o meu país, né? A partir dali é que eu comecei a me interessar um pouco, até porque eu via muito programa de comédia lá nos Estados Unidos, você tem uma penca de programa de comédia que trata de política. Muitos deles não é com viés que eu defendo, né? Eu sou de direita, não sou de esquerda. Mas eles tratam a política com humor. Então, a partir trazendo a política para o entretenimento, você cria interesse. E aí foi ali que eu comecei a gostar. Então, eu gostava muito da política americana. Quando eu voltei para o Brasil, eu me inteirava muito pouco ainda, mas em 2013... Na verdade, em 2012, eu conheci pelo Facebook a ideia do Partido Novo, e eu pedi... Lá na época, eles faziam o seguinte, como estava em formação, né, ainda não era um partido político, você entrava em contato, eles te mandavam uma pataca gigantesca com ficha de apoiamento, porque você, para montar um partido político, você precisa de 1% do eleitorado, espalhados por diversos estados do país. Então, eles te mandavam essas fichas, né, de apoiamento, e você falava com seus amigos, com familiares, enfim, pessoas próximas para apoiar, e depois remetia de volta para eles para validar no Tribunal Eleitoral. Quando eu entrei em contato, eles me enviaram, só que nesse ano minha mãe faleceu. Como eu falei, perdi minha mãe para leucemia, e eu que fiquei responsável por tudo. Eu sou advogado, né, de formação, eu que fiz inventário e depois fiz a gestão do patrimônio da família. E então estava muito ainda no luto e na questão de resolver toda a burocracia quando o parente falece, né? Só que aí morava eu, os meus irmãos e minha mãe, todo mundo junto. Com o falecimento dela, cada um foi por um lado, a gente vendeu o apartamento, e essas fichas de inscrições de apoiamento acabaram indo para o lixo. E eu, fiquei com peso na consciência. Falei, né, caralho, eu entrei em contato, pedi para os caras enviarem, e eu não sou de não ser comprometido com aquilo que eu me comprometo. Sim. Quando eu chego e falo que eu vou fazer alguma coisa, eu costumo terminar aquilo que eu me comprometi. E aí foi para o lixo aquele negócio, mas em 2013 eu busquei contato com o pessoal do Partido Novo aqui na cidade do Rio. E aí eu conheci uma galera muito legal, assim, muito dedicada, que estava realmente com vontade de fazer alguma coisa pelo seu país. E em 2015, aí eu comecei a militar, né? E eu era muito bom de rua, modéstia à parte. Deixa eu só pegar um gancho aqui do que você falou, para a gente não ficar muito distante do início. Da onde veio a sua vontade de ir para os Estados Unidos? Como é que foi isso? Como é que foi essa viagem? Quantos anos você tinha, mais ou menos? Eu tinha 24 anos, estava na faculdade de Direito. Aí uma ex-namorada minha virou para mim e falou, eu vou para Califórnia. Aí eu falei, vou também então, só que eu vou para Flórida. Por quê? Eu ficava com uma modelo, e ela veio pro Rio uma vez com uma amiga, e aí eu servi meio que de guia turístico para todo mundo, né? Então eu levei elas para cima e para baixo, não sei o quê. E aí a Natália, que era amiga dessa menina que eu ficava, virou e falou, cara, o dia que você quiser ir para os Estados Unidos, você tem um lugar para ficar. Aí eu falei, legal. E aí quando aconteceu isso da minha ex-namorada virar e falar, não, eu vou morar na Califórnia um tempo, eu falei, quer saber, eu vou morar para a Flórida, onde eu tenho onde cair. Aí ela foi para a Califórnia, eu fui para a Flórida. Vocês tinham um apartamento lá? Sua família tinha um apartamento lá? Não. Eu fiquei na casa da Natália. Sim. Eu liguei para a Natália, falei, Natália, tô pensando em para ir morar um tempo. Bacana. Tranquilo? Ela, pode vir. E já tinha se formado em Direito? Não, eu tranquei a faculdade. Trancou a faculdade para ir para lá. Aventura, né? Foi, total. Assim, juntei a grana, trabalhei na época eu modelava, né? Eu fui modelo durante 10 anos. Sabia que tinha um lado modelo aí. E aí juntei uma grana e fui para lá. Só que quando eu cheguei lá, a Natália, ela era paralegal, que é tipo uma assessora jurídica,
e da Marinha Americana. Legal. E quando eu pisei nos Estados Unidos, uma semana depois, ela foi pro bootcamp, porque ela ficava um mês internada fazendo exercício e treinamento, né? Aí eu fiquei, eu 24 anos. Fiquei com a casa, ela me emprestou o carro e ainda tinha dinheiro. Bacana. Aí eu falei, cara, e aí brasileiro. Mesmo, né? Aí brasileiro é foda, meu. Brasileiro se conhece, então eu fiz amizade muito rápido. Conheci uma galera sensacional lá nos Estados Unidos. Pessoal trabalhador, gente boa pra caramba. Que tava, uma cultura bem diferente daqui, né? Total. E então, assim, foi muito divertido. Foi uma das melhores fases da minha vida. Aí, depois de 4 meses morando na Flórida, eu me mudei para Califórnia para encontrar essa minha ex-namorada. A gente morou mais 2 meses. Eu peguei Ilma, Rita e Katrina, os 3 furacões bizarros, tá bebendo nos 3. Mas esse brasileiro é foda, cara. Dava o alerta de furacão, a galera se juntava, ligava o gerador, aí ligava geladeira, som, uma luzinha para jogar pôquer e gelar bebida. Então a gente ficava bebendo, ouvindo música e o furacão passando. Não nem aí. Mas chegou a tomar um susto, alguma coisa, em algum momento? Cara, chegamos porque caíram 2 árvores, só que o brasileiro tem tanta sorte que uma árvore foi aparada pelo telhado do vizinho e a outra parou assim muito perto do telhado dele. E os americanos botam aquelas proteções na janela, não sei o que, a gente botou porcaria nenhuma. E na casa ficou assistindo alguma coisa, né? A gente vê lá a ventania passando, assim, era um negócio surreal. O Katrina nem foi tão ruim para Miami, o Wilma foi muito pior. Porque o Katrina foi muito ruim para Nova Orleans, mas... Uma vez eu estava no Peru, em Lima, deu um terremoto, eu fiquei desesperado, porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, né? A gente acaba não estando adaptado com isso. Aí você retornou, foi para a faculdade. Então, aí... Até quando eu fui embora, né? Como eu fui para Califórnia muito de supetão, eu voltei para passar uma semana em Miami, para me despedir dos meus amigos e tal. Aí a Natália, que ela é curioso, né? Porque a Natália, uns anos depois, veio para o Rio para participar do Big Brother. Mas aí a Natália, ela pagou uma limusine para me levar pro aeroporto. Caramba. Aí ela ainda perguntou, ela falou, tem certeza que você quer voltar? Por que você voltou? Cara, casa, comida, roupa lavar, limusine. Eu tava no meio da faculdade, cara. É isso que eu te falei. Voltou com objetivo, então. Eu falei, vou me formar, de repente, se eu quiser voltar, beleza. E aí, acabei voltando, me formei na faculdade. Eu entrei para a faculdade de Direito pensando em ser delegado de polícia. Aí, em 2009, eu passei na OAB de primeira. Comecei a advogar, comecei a ganhar dinheiro. Eu falei, concurso público é o caralho. Não vou mais sentar para ficar estudando. E aí, né, tava minha vida caminhando muito bem, só que eu já estava pensando em morar fora de novo, né? Já estava casado, fiquei casado quase 15 anos. 15 anos? Juntos, né? Contando início de namoro... Com a Natália? Não, Natália era minha amiga. Sua amiga, tá. Parceira. Então vamos lá. Você foi casado, então, quando retornou, né? Quando eu retornei... Você conheceu a sua eu já conhecia, já era amiga, e a gente começou a se relacionar e ficamos aí alguns bons anos, quase 15 anos. E você exercendo direito nesse período? Sim, advogando e cuidando também das coisas da família, né? E aí, enfim, mas eu já estava meio de saco cheio de ser advogado, porque eu não tinha mais paciência para tratar com juiz. Sempre achei o serviço judiciário muito mal prestado aqui no Brasil. E o que é pior, tudo bem, obviamente que o serviço público pode ter inúmeros defeitos, assim como o privado. Só que quando você não tem um órgão de controle eficiente que, de fato, cobre eficiência, o serviço público ou o serviço privado ele vai se deteriorando. Só que com a diferença que no público o saco é infinito e no privado a empresa vai à falência se não presta um bom serviço. E aí eu já estava meio de saco cheio de advogar e eu já estava militando muito no Novo. Eu tinha aberto um food truck, eu comecei a operar com food truck em 2015. No Rio? No Rio. Eu peguei, inclusive, a primeira licitação, que foi um dos gatilhos para entrar para a política. Né? Eu já estava militando no Novo, em 2015 o Novo conseguiu as assinaturas necessárias para se tornar um partido político. Eu estava com o meu food truck
eu participei de um processo de licitação na prefeitura. Na época era o Eduardo Paes o prefeito. E ele estava, e olha só, ele estava animado para que os food trucks fossem para a rua operar. O que é o food trucks? Só para as pessoas entenderem, né? Tem muita pessoa que não tá muito... uma carrocinha de comida metida a besta. Sim. E é perrengue, a operação de food truck é perrengue ferrado, assim, porque você tem tanta operação do preparo numa base de cozinha, e aí você transfere tudo para o food truck para ir para a rua operar, né? Sim. E aí eu participei dessa licitação e eu olhei o modelo de licitação, de operação que eles tinham desenhado, e eu falei para a menina, cara, isso aqui não vai funcionar. Vai todo mundo falir, você não vai conseguir ter fidelidade de cliente, enfim. O modelo desenhado por eles era muito ruim. E aí a menina foi meio debochada. Ela falou, tá, beleza, na próxima a gente chama para ajudar no edital. Só que ela foi debochada. Eu falei, filha da puta. Aí, beleza. Chegou 2016, o Novo ele faz processo seletivo para que a pessoa possa se candidatar. E aí eu participei do processo seletivo, fui aprovado. Foi até curioso, né? Que uma vez o pessoal lá do Partido Novo virou para mim e falou, quantos votos você acha que você vai ter? Eu falei, cara, não sei, eu quero ser o segundo mais votado do partido. Não, mas a gente só deve eleger um, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. E porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser eleito. Eu queria ver se eu tinha vocação para aquilo. Direto para deputado. Não, isso aí era vereador, candidato a vereador. E eu não tinha... Você tem como ser deputado sem ser vereador, não, né? Claro. Tem, né? Direto, né? E... É só ser eleito. E por que você resolveu vereador primeiro? Então, a candidatura de vereador foi para ver se eu tinha vocação e se aquilo era para mim. Sim. E aí foi... O problema é que eu gostei pra caralho. Assim, eu, modéstia à parte, sou muito bom de rua, então interpelar as pessoas, me apresentar, falar das minhas ideias, eu tenho uma habilidade boa para isso. Eu gosto muito disso. Tanto é que na política o que me dá mais prazer não é fazer lei, fiscalizar é legal pra caramba, informar a população também é muito bom, mas eu gosto muito da articulação política. Ontem eu estava em Minas Gerais, que eu articulei uma reunião entre a agência reguladora daqui, a Argenerza, e a agência reguladora lá de Minas Gerais. Então, eu levei uma comitiva da agência reguladora daqui para trocar experiência e foi sensacional. Assim, a agência reguladora lá de Minas presidida por um liberal que está fazendo um trabalho sensacional de modernização da agência de lá. E aí os conselheiros daqui, acharam sensacional a forma como eles estão operando lá. Então foi uma troca de experiência sensacional. Só que isso é onde tem pouca visibilidade. Com certeza não é isso que me dá voto, infelizmente. Mas é o que eu mais gosto de fazer. Que você gosta. E quando você entrou para a política, quando você foi vereador também? Não, então, aí eu falava isso. Eu quero ser o segundo... E a gente tem que tomar cuidado aqui na entrevista, porque tem TDAH, tá? Então eu também tenho. Eu vou indo de um negócio pro outro e vai. Mas aí, né, eu falei isso. Eu queria ser o terceiro mais votado. E aí a minha campanha para vereador era basicamente eu indo para a rua, falando com as pessoas, pegando o WhatsApp. E não fui o segundo mais votado, eu fui o terceiro. Com a campanha que não custou nem R$3.000. Se você fala uma campanha de vereador por aqui, R$3.000 não é nada. E eu tive 2.886 votos. Caramba, parabéns. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Isso na rua? Na rua, não, é só no boca a boca. Assim, eu não falei com quase ninguém próximo, porque para não criar uma expectativa, né? Como era uma experiência para mim, não era a Vera, vamos ver o que vai dar, se eu sou bom nisso, se eu gosto disso também. Foi muito bom, né? Senão não teria sido... Pra caramba, cara. Assim, e aí, né, eu falei, não, eu quero isso para mim e eu quero ser deputado. Obviamente, nada contra os vereadores, enfim, o vereador é um cargo sensacional. Claro. Mas eu gosto muito assim tanto é que no meu primeiro discurso na LERJ eu falei, não vou chamar ninguém de excelência. Eu chamo de deputado e deputada porque eu tenho muito orgulho do cargo que eu ocupo, ou de senhor e senhora. Agora, excelência é um negócio que eu nunca vou chamar ninguém. Alexandre, duas coisas que eu vou te perguntar.
Uma é a diferença de um deputado para um vereador, tá? A gente tem que ser bem didático assim para as pessoas que não conhecem a política entenderem. E a outra, você falou do TDAH. Isso me deixou muito feliz porque eu também tenho. E eu tomo medicamento, faço acompanhamento e tudo mais. Eu sou mais irresponsável, não tomo porra. Não toma nada. E como é que o TDA ele influenciou na sua vida? Isso é muito importante, Alexandre, porque muitas pessoas, inclusive eu tive aqui com o cantor Vitinho, e a gente falou também do TDAH, ele também tem. Né? E as pessoas elas se privam muito de falar isso, né? de deixar isso claro. É uma doença, sim, mas é uma doença que pode deixar a gente muito melhor, né? Uma coisa maravilhosa. Eu enxergo o TDAH como uma qualidade, inclusive. Tem os nossos defeitos, né? Ansiedade, alguma hiperatividade. Né? Você é TDAH, né? TDAH. Eu também sou TDAH. Qual a diferença do deputado para um vereador? Porque um vereador ele almeja o cargo de deputado. Por que ocorre isso? Não é sempre que ocorre, não. Assim, por exemplo, um vereador da cidade do Rio de Janeiro, ele tem uma estrutura, se bobear, até melhor do que a de um deputado. O salário é menor, porque a Constituição limita, né? Eu, por exemplo, tenho um teto remuneratório que é com base no salário do deputado federal, e os vereadores têm um salário... tem essa limitação toda. Agora não me lembro qual que é o teto do salário de vereador. Sim. Não sei se é na mesma proporção do 16, do estado. eu acho. Não, hoje eles recebem líquido 13 mil. Eu recebo 18 mil. O federal vai estar recebendo 25 por aí. Eu acho engraçado, sabe, Líquido, né? Que às vezes o chefe de gabinete ganha mais do que o próprio. Na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é assim. Que isso? Por que você acha isso? Coisas políticas. É engraçado, assim, né? Porque o próprio vereador ganha menos do que o chefe de história, gabinete. assim, o político no Brasil não ganha mal, mas ninguém fica rico, tá? Dos meus amigos, por exemplo, eu sou o que, se bobear, sou um dos que menos ganha alguma coisa. Porque meus amigos médicos ganham 50, 60 mil, enfim. A galera ganha muito mais do que eu, né? Então é bom também que ninguém me pede churrasco. Mas, assim, a diferença principal, né, entre deputados e vereança é a competência, né? A gente tem um pacto federativo que delimita competências, então você tem a competência exclusiva e concorrente, mas falando das exclusivas, você tem a competência exclusiva da União, ou seja, de âmbito federal, você tem as competências municipais e o Estado tem o que se chama de competência residual. Então, infelizmente, eu brigo muito com isso. Eu acho que os estados, a gente deveria ter um modelo de federação mais parecido com o dos Estados Unidos. Por conta do tamanho continental que o Brasil tem, é inaceitável que Brasília decida tudo por nós, praticamente. Verdade. Você não consegue legislar sobre processo penal, não consegue legislar sobre processo civil, cara. Verdade. E a gente tem uma realidade em que no Tribunal de Justiça cada juiz tem seu código de processo civil. É uma merda para o advogado trabalhar, né? E eu acho que a gente deveria retirar um pouco dessas competências exclusivas da União e trazer para os estados. O deputado estadual deveria ter mais autonomia. E, de repente, a população enxergaria, por exemplo, na figura do deputado, alguém um pouco mais técnico. A gente tem, e aí eu não falo, nem dá para fazer desapreço para esse tipo de representatividade, porque ao longo desses 3 anos eu vi que tem muito deputado vereador. Sim. Tem uns lá que se falam de si próprio dessa forma. Então, não, eu sou deputado vereador, porque o cara está preocupado com aqueles problemas locais e não pensando na situação macro do Estado. O que é uma representatividade, obviamente, válida. Mas eu acho que a gente tem em excesso. A gente deveria ter deputados mais técnicos, mais preocupados com temas um pouco mais gerais e essenciais para o desenvolvimento do Estado e tudo mais. Mas então os deputados estaduais eles ficam com essa competência residual. Obviamente que todos os parlamentares, na verdade o STF acabou de decidir que os parlamentares não têm poder fiscalizatório como eu acho que deveria ter. O poder fiscalizatório do parlamento ele se dá de forma colegiada. Então você depende dos seus pares para poder exercer a fiscalização. Se algum dia eu for para Brasília, eu vou tentar mudar isso. Eu quero dar autonomia ao parlamentar para fiscalizar. O parlamento ele é o órgão responsável pela elaboração do orçamento e pela fiscalização da execução desse orçamento.
Você tem órgãos independentes como o Ministério Público, Tribunal de Contas, alguns órgãos independentes que têm a capacidade de elaborar seu próprio orçamento, remeter isso para a Assembleia ou para a Câmara de Vereadores ou para o Congresso Nacional, e lá você pode mudar algumas coisas em cima disso. Mas a execução do orçamento, se ele está sendo executado de forma adequada, isso pertence ao Parlamento com auxílio do Tribunal de Contas. Sim. Só que, infelizmente, a gente vem vendo ao longo dos anos uma depreciação dessa função. Por conta da politicagem, a parte fiscalizatória do parlamento acaba prejudicada. Então você vê muitos acordos políticos prejudicando essa função primordial do parlamento. E aí, quando você vê essa deterioração de função, você cria o espaço, por exemplo, no Ministério Público querer ditar política pública, o que é um absurdo. A gente tem aqui, por exemplo, no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um setor que se chama Ministério Público em Mapas. Na minha opinião, é um negócio totalmente absurdo, porque não compete ao Ministério Público determinar a política pública. O Ministério Público ele tem uma função extremamente essencial, que é fazer o controle de legalidade dos atos administrativos, mas por conta dessa depreciação da política, ele acabou crescendo e tomando um espaço que não lhe pertencia. Obviamente que isso também tem a ver com a atribuição da tutela coletiva, que eu acho que não deveria existir para o MP, mas enfim, mas é o modelo que a gente tem hoje. Né? Então eu tenho muito orgulho de ser parlamentar. Sim. Eu quero ser parlamentar para o resto da minha vida, até me aposentar. Não escondo de ninguém isso. Quando eu decidi entrar para a política, e eu sempre fiz isso na minha vida, eu traço planos de curto, médio e longo prazo, eu falei, eu entrei para isso e eu quero ser parlamentar o resto da minha vida. Eu não tenho a menor pretensão de ir para o executivo. Óbvio que eu quero influenciar na construção de um executivo para o estado do Rio de Janeiro, que é o estado que eu amo. Então eu quero influenciar, trazer pessoas boas para o executivo para que possam ser escolhidas pela população, mas eu não quero nunca ocupar uma cabeça de chapa para governo, para prefeitura, não tenho a menor vontade disso hoje, pelo menos. Eu posso falar com tranquilidade, pode ser que daqui a 10 anos, o Alexandre daqui a 10 anos tenha mudado de ideia. Sim, claro. Mas hoje eu te garanto que eu não tenho a menor vontade. Eu sonho sim, seguir os passos de Roberto Campos, que foi deputado federal e depois senador da República. Então meu sonho é algum dia ser senador da República. Seria um orgulho. Deputado federal também. Também. Eu quero ser deputado. Eu acho que é importante isso aí. Até para formação de. Claro. Formação profissional até. Sim, a Alerj é uma escola. Assim, são 4 anos, é quase uma faculdade. Então, assim, você aprende muito. Imagino. Você aprende tanto da política, que é importante, mas também da parte técnica. Então, eu sou um deputado muito técnico. Meu voto é muito de opinião. Eu não tenho voto de curral eleitoral. Eu tive voto em 90 municípios. O Rio de Janeiro tem 92. Então, agora a briga esse ano vai ser para ter voto nos 92 municípios e, obviamente, um crescimento exponencial de representação. Mas, assim, e como eu sou muito ideológico e muito técnico na minha atuação, eu sou vice-presidente da Comissão de Tributação, fui vice-presidente da Comissão da CPI do Rio Previdência, elaborei um relatório apartado, fazendo praticamente um tratado sobre previdência no estado do Rio de Janeiro, que é o maior problema hoje orçamentário do Rio. E esses são os temas chatos. Sim. Mas é interessante, né? Porque se a gente não debate esse tema chato, não sobra dinheiro para porra nenhuma. Verdade. Se você tem o teu orçamento ocupado com 32%, eu acho que está hoje, o orçamento público é para a Previdência. Aí você tem mais outros 30 e tantos com serviço público, ou seja, com o custo do estado do Rio de Janeiro para o cidadão, sobra muito pouco para investimento. E aí as pessoas falam, não, a gente precisa ter saúde, segurança e educação. Precisa, mas você precisa desafogar o orçamento, precisa retirar essas receitas vinculadas, porque senão não sobra dinheiro para reformar a escola, para comprar viatura nova, enfim, fica tudo muito prejudicado. E hoje, então, você Mas é um tema chato pra caralho, ninguém quer ouvir sobre tributo e previdência. A gente quer ouvir sobre tudo, porque é uma forma da gente esclarecer a todos que nos assistem. Eu espero que esse vídeo tenha muitas visualizações, né? E as pessoas precisam saber sim, não existe tema chato aqui. As pessoas têm que saber tudo mesmo. Pode ficar totalmente à vontade, conta tudo pra gente aí que você puder contar. Hoje o Alexandre,
ele se vê, o mesmo Alexandre, quando ele está trabalhando, exercendo a função, e o Alexandre pessoal, ou você consegue diferenciar esse Alexandre? Pior que eu não consigo, assim, eu não faço o menor esforço para não ser quem eu sou. Óbvio que isso causa problemas. E eu tenho um problema de ser tijucano, né? Então você tem... A única coisa que eu... Tijucano, cervejeiro. E tricolor. E salgueirense. Mas assim, e isso é um problema muito sério, assim. O pessoal do meu gabinete fala, não, porra, você não pode... ser como você é o tempo inteiro, não sei o que. Eu falei, cara, dá muito trabalho não sei quem você é. É verdade. E se eu não estiver satisfeito comigo mesmo, cara, ninguém vai estar. Então, assim, eu sou muito de boa. Eu trato... O que as pessoas me veem no plenário é o que eu sou normalmente, só que, obviamente, no plenário eu costumo ser um pouco mais sério. Óbvio. E, principalmente, me controlo para não falar palavrão, porque eu falo palavrão pra caralho. Então, esse é o único esforço que eu faço dentro da minha vida política, é tentar falar menos palavrão quando eu estou em alguma agenda oficial ou então quando eu estou no plenário. Mas na Alerj, por exemplo, eu ando de chinelo o tempo inteiro. Eu odeio andar de sapato, é um negócio que me dá agonia, meu pé fica suando, enfim, não gosto. Teve até um caso engraçado, teve uma vez que um deputado virou para mim e falou, porra, Alexandre, melhorou? Eu falei, melhorou do quê, cara? Ele, não, pô, do teu pé. Eu falei, o que tem? Ele, pô, tu não tá machucado? Eu falei, não. Ele falou, tu não tá de chinelo? Eu falei, tava, porque é mais confortável. Ele, caralho, tá muito doido. Você tava de calça e de chinelo? Só de chinelo, na Alerj. Mas com calça comprida? Não, calça normal e tal, mas de chinelo, só de chinelo. Não, cara, não tem paciência. E eu recebo todo mundo. Quem vai no meu, obviamente... Não muda nada, né? Não muda nada. Não, eu já recebi procurador-geral do Estado, gente do Tribunal de Contas, todo mundo de chinelo também. Alguém já falou alguma coisa ou não? Não, se falar também é pouco importa. Cara, eu ando você é quem você é. Isso é bacana, isso é muito bom. Eu estou lutando para tentar tirar a gravata do plenário, que eu acho desnecessário. Acho até que o paletó é essencial, sim. Traz uma formalidade necessária para o parlamento, mas a gravata é um negócio muito antigo, para o Rio de Janeiro não faz o menor sentido. Verdade. E eu estou tentando ver se a gente consegue acabar com a gravata no plenário. E chinelo, liberar o chinelo. Né? Não, dentro do plenário é foda. Não, eu também não sou tão pra frentex assim, não. Blusona bonitona, toda colorida. Porra, não? Acho que no plenário dá pra ser um pouco mais sóbrio. Dá pra ser algo mais sério. Hoje o Alexandre, ele acorda, ele se olha no espelho, ele é uma pessoa feliz? Caralho. 100%? Cara, eu sou extremamente realizado. Que bom. Eu acho que a felicidade é a soma de ótimos momentos ao longo da vida. Verdade. Não adianta você se iludir e achar que sempre vai ser tudo bom, que a vida vai estar sempre maravilhosa. Você tem que ser muito inocente, muito ingênuo para achar que isso vai acontecer. Mas eu acho que a felicidade, ou seja, a sensação de felicidade, ela tem muito mais a ver comigo do que com o exterior, né? Você pode estar se fudendo na vida, mas a forma como você encara os seus problemas é que define a tua felicidade. Verdade. E, obviamente que ter momentos de felicidade ao longo da sua vida, uma quantidade boa de momentos felizes ao longo da sua vida, é muito melhor. Eu posso falar isso com muita propriedade, né? Porque em 2017 eu quase morri. Então, bota pra gente isso aí, cara. Então eu fui no Espírito Santo, né, pro casamento de um amigo meu que era da Marinha. E saindo desse casamento, eu peguei um Uber com 2 amigos. Puta, voltando numa boate, invadiu a contramão e bateu no Uber. Nossa. Então eu me quebrei todo, eu quebrei a perna em 2 lugares, meu fêmur ficou em 3 partes. Quebrei a clavícula aqui, não sei se dá pra ver essa. Dá sim. Quebrei o húmero. Caramba, cara. Quebrei o punho e quebrei esse dedo aqui. Pra ele ver. Não, mas se você olhar, a unha é diferente. Eu tomei 3 pontos aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tomei 3 pontos aqui pra segurar a unha, né? E a fratura daqui atingiu o nervo radial, então eu fiquei durante 3 meses sem conseguir fazer isso. Fiquei um mês no hospital, tive trombose, tive que operar para colocar um filtro de veia cava para evitar embolia pulmonar, que aliás foi o único momento no hospital que eu chorei, foi quando eu descobri que eu estava com trombose, porque eu tenho alguns amigos médicos que perderam pacientes para embolia pulmonar. O cara que me operou o húmero, ele tinha perdido um paciente transferindo ele da maca para a mesa de cirurgia. E eu estava com um trombo flutuante na veia femoral gigantesco. E como eu tenho muita tolerância à dor, eu estava fazendo fisioterapia muito forte. Eu até virei para o médico, falei, cara, me diz qual que é o meu limite, o que eu posso ou não fazer, porque se depender de tolerância à dor, eu vou fazer tudo, assim, vou me esforçar para fazer tudo. E aí, quando
eu tava uma semana mais ou menos para ser liberado para ter alta, só que aí eu comecei a não conseguir botar o pé no chão. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Aí foi até engraçado, porque o médico que salvou minha vida era um residente, não foi nem o ortopedista que estava cuidando de mim. O ortopedista achou que eu não tinha nada, porque eu não tive sintoma de trombose, porque a trombose normalmente a perna incha, não tive nada disso, eu só não estava conseguindo botar o pé. E aí o residente falou, cara, vou pedir um Doppler. E esse cara, ele tinha, sei lá, uma semana antes falado, pô, acho que eu vou largar medicina, vou estudar para concurso. Tal. Aí depois eu até falei, meu irmão, tu não larga essa porra não, foi tu que me salvou. Se não fosse por você... E é legal, assim, porque o meu acidente, ele teve alguns encontros com pessoas extraordinárias, né? Deus sabe tudo, né, cara? Foi muito surreal, assim, porque eu sofri o acidente, tá todo quebrado. E aí me levaram primeiro pra UPA, o pessoal da UPA lá olhou e falou, cara, que isso, cara? Leva esse cara daqui. Some com ele. Tá doido, cara, na UPA. Vai morrer, vai todo quebrado. Aí me transferiram. E lá no Espírito Santo, em Vitória, tem 2 hospitais, né? Um de referência em trauma e outro que é o açougue. Levaram o meu amigo que quebrou o nariz pro referência em trauma e eu fui pro açougue. E é isso que eu te falo, cara. A forma como você encara as merdas que acontecem na tua vida. Eu na ambulância, porra, todo quebrado, todo enfaixado, não sei, começou a dar vontade de mijar, né? Aí o meu amigo que tava com o nariz quebrado junto, eu falei, vou sacanear esse filho da puta. Aí eu cheguei, o apelido dele é Nova Holanda, né? Nova Holanda? Aí eu, Nova Holanda, tô ficando com vontade de ir no banheiro, cara. Ele, e aí? Eu falei, porra, e aí que eu tô com os 2 braços enfaixados, né? Aí ele, pô, qual é, Freitas? Eu falei, ué, cara, qual é o quê? Tu tá aí só com o nariz quebrado, tô todo fudido, tu não é parceiro, pô, não vai me ajudar, não? Ele, pô, cara, não faz isso comigo, não. Que situação! Aí eu comecei a me estragar de rir, né? Eu falei, caralho, moleque, eu tô... E outra coisa também... Mas ajudou ou não? Não precisou. Não, aí eu cheguei no. Cheguei no hospital. Mas, pô, não ia perder a piada. A mesma coisa, a minha ex-mulher, ela entrou, né, ela tava no Rio, eu fui viajar sozinha, a gente tem um cachorro paralítico, né? Então ela ficou no Rio para cuidar do cachorro. Quem? Desculpa? Sua vizinha? Sua ex-mulher. Minha ex-mulher, a gente tem um cachorro paralítico que a gente resgatou. E aí não tinha como ela viajar tão bem para ir pro casamento. Aí ela ficou cuidando do Farofa. E aí aconteceu o acidente, ela foi lá pro Espírito Santo para me encontrar. E aí ela já chegou assim aos prantos e eu tava com o braço paralisado, né? Eu não conseguia fazer nada. Aí ela aos prantos, tal, não sei o que. Eu falei, calma, amor, relaxa. O máximo que vai acontecer é eu ficar com essa momonguinha. Aí fiz assim na cara dela, ela começou a rir. Então assim, cara, a forma como você encara as merdas que acontecem na vida é fundamental. Concordo. E teve muita gente lá depois que falou, caraca, cara, a forma como você encarou o teu acidente foi muito legal, porque a gente viu que você não estava em desespero nem nada, e você encarou isso com muita suavidade, muita leveza. Teve uma vez também engraçado, eu quando voltei para o Rio, eu fiquei 3 meses numa cadeira de rodas, né? E aí eu encontrei por aí. 2 anos, sabia? 2 anos. Meu pé de platina esquerda, acidente de moto. Putz. 2 anos, cara, em cima de uma cadeira de roda. É muito chato. É assim, não muito chato andar de cadeira de roda. É muito complicado quando você tem todas, né, as mobilidades e você tem que se adaptar a uma nova vida, uma nova realidade, né? E eu descobri que o metrô é sensacional para quem é deficiente. Chega até a ser irritante. Eu falava, gente, eu não preciso de ajuda. Eu só não quero que me atrapalhe, mas não preciso de ajuda. Sim. Só que lá no metrô, cara, eu andava muito de metrô e o pessoal era muito solícito, né? E descobri também que cara, quem defende a acessibilidade, não falar das calçadas do Rio de Janeiro, é jogar a conversa fora. O maior problema hoje para um PCD são as calçadas do Rio. Eu morava em Búzios. Búzios, se você é cadeirante, não vá. Não dá. Não tem como, impossível. Rua das Pedras, calçada, impossível. E aí é engraçado, porque no discurso político tem muita gente falando sobre um monte de blá 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 em defesa dos PCDs, só que o que de fato impacta a vida deles, pelo menos era o que impactava a minha quando eu estava PCD, era calçada. Eu não conseguia andar direito. Era a minha maior limitação
era calçada. Não era nem acesso a prédio e tal, porque Sim, o acesso a prédio você eventualmente consegue uma ajuda e tal. Sim. Mas a forma como as calçadas do Rio estão... A gente precisa depender, né? Uma merda isso, uma merda. Então era meu maior problema. Igual quando a gente... tem o pessoal da esquerda adora falar de pobreza, de não sei o quê. Só que aí quando você vê o que eles fazem para combater a pobreza, é um bando de baboseiro. O maior problema da pobreza no estado do Rio de Janeiro é a falta de saneamento básico. É violência, falta de saneamento básico e construção irregular, cara. Isso leva também para os maiores problemas ambientais que nós temos. O maior problema ambiental que a gente tem é a péssima tratamento de dejetos, ocupação irregular das encostas e adequada destinação do lixo urbano. Esses são os maiores. Mas nego adora falar de Amazônia, de falar de climate change, não sei. Meu amigo, resolve esses três. A gente vai estar bem pra caralho. Verdade. Então, assim, o pessoal adora cuidar de abstrações, de problemas, mas não cuida do básico. Verdade. Mesma coisa, não adianta você querer falar de inclusão, de não sei o quê, se você não conserta a porra da calçada. Foca naquilo que é essencial e imediato e depois começa a tratar de abstrações, entendeu? Então, assim, o problema da política é esse, porque os temas essenciais eles não são debatidos da forma como deveriam ser, né? Se o Alexandre hoje recebesse uma lâmpada mágica, ele tivesse 3 desejos que pudesse realmente influenciar na mudança no Rio de Janeiro, enfim, quais seriam os seus 3 desejos? 3 desejos? Bom, o primeiro é que, cara, você pode reclamar da política o que for, mas o parlamento ele é extremamente representativo. Você vê todos os estratos sociais ali, tá? Da dona de casa, da empregada doméstica, da enfermeira, do empresário, do policial, estão todos lá. Se isso é bom ou ruim, não sei. Mas se você reclama da política como ela está, é uma consequência natural da qualidade do nosso eleitor. Ninguém cai no parlamento ou no executivo de paraquedas. Verdade. Precisou muita gente apertar com firma para que aquela pessoa, seja ela boa ou ruim, esteja lá. Verdade. Então a gente só vai conseguir mudar a nossa política com eleitores melhores, mais interessados e mais dedicados. E aí eu bato muito nessa tecla. Eu falo, cara, o político ele é um prestador de serviço. Da mesma forma que você sabe o nome do teu advogado, do teu médico, você deveria saber o nome do teu político, em quem você votou. Verdade. E a coisa mais comum que tem é você 2 anos, 3 anos depois perguntar, vem cá, quem você votou para deputado? Não me lembro. Em branco. Cara, você tem que ter o contato do teu deputado. Verdade. E aí nego fala, não, mas o político é inacessível. Não, se o político é inacessível, não vota nesse filho da puta, porque ele tem obrigação, ele tá lá para te representar. E eu falo muito isso com associações, porque tem muita associação que fala, não, nós somos apolíticas. Cara, você tem que ser apartidária no máximo, mas apolítico você não pode ser, porque na política não existe vácuo. Se você não se interessar por ela, quem se interessa vai eleger quem eles querem. E muito provavelmente essa pessoa eleita por quem se interessou não vai te representar, não vai brigar por você. E aí você vai reclamar um dia quando vier uma porra de uma lei te obrigando, por exemplo, a ter professor em sala de academia de condomínio, que foi uma das pautas que a gente lutou lá para acabar com isso. A mesma coisa, sei lá... teve um projeto de lei lá também horroroso que eu consegui anular na justiça. Para cada totem de autoatendimento em estacionamento, a pessoa o dono do estacionamento deveria contratar um trabalhador para receber pagamento. Imagina a consequência disso. E o deputado que apresentou isso falou, não, é para a gente gerar emprego. Falei, cara, você vai estar matando empregos. Por quê? As pessoas vão parar de comprar máquinas de autoatendimento. Ao invés de você ter um cara lá para receber pagamento e 5 máquinas desafogando a fila, ninguém vai... o cara não vai querer arcar com o custo de um trabalhador, que é caríssimo no Brasil, para cada máquina que ele comprar. Você vai estar matando uma cadeia de empregos muito melhores, muito mais qualificados, que vai desde da fabricação da máquina, sim, do transporte da máquina, da manutenção da máquina, de todos os insumos que que precisam ser repostos para essa máquina, tinta, bobina, enfim, seja lá o que for. Você vai estar matando toda essa cadeia produtiva para botar uma pessoa lá recebendo dinheiro e entregando nota.
Então, assim, e essa falta de visibilidade de muitos políticos é bizarra. Outro dia, eu estava debatendo a Constituição do Rio, ela veda a instalação de indústria de armas no Rio. E aí eu apresentei uma PEC para acabar com essa proibição. Perdi na primeira... Vende arma aqui no Rio, né? Não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a indústria de armas para produção de armas e munições, que aí a gente não está debatendo armamento, que a gente está debatendo a geração de emprego. E aí, mas vamos nessa aqui. Sim, vamos nisso. Então, eu apresentei essa PEC e uma deputada do PSOL virou e falou: a gente não tem que acabar com essa proibição. A maior produtora, a maior indústria do Brasil só gera 2.000 empregos. Eu olhei para ela e falei: o quê? Só gera. 2.000 empregos, meu irmão. Você sabe o que é isso? Não, 2.000 famílias diretas. Fora, porque a gente sabe que cada emprego direto gera 6 a 8 empregos indiretos. Você tem toda uma cadeia de serviços e de produtos para atender aquela indústria. E o Estado do Rio de Janeiro, ele, na verdade, não impede nada, porque o empresário da indústria de armas, ele ou vai para o Goiás, vai para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, ou para o Rio de Janeiro. Com a proibição, eles nunca vão vir para o Rio de Janeiro. Então, assim, é uma miopia, às vezes, ideológica, que te impede de ver o que de fato está sendo debatido. E aí você falou, por exemplo, armas. Né? Não, a gente é contra armas. Eu falei, meu amigo, você pode ser contra o que for. Mas o que a gente está debatendo aqui é geração de emprego. A gente não está debatendo nada em relação a armas. Então, no parlamento você tem muito disso. Uma baixa qualificação e também ideologias muito ruins, que são reflexo de uma votação muito ruim em outubro. Então, um dos desejos, com certeza, seria ter um eleitor mais dedicado, mais interessado e, principalmente, que lembre sempre quem foi em quem ele votou. Esse é o primeiro passo. E aí, cara, hoje a internet ela traz uma comodidade muito grande. E a democracia representativa traz essa comodidade também. Porque a sociedade ela é muito complexa. Não dá pra gente... Se você está preocupado em botar comida na mesa, levar teu filho para a escola, cuidar da tua mãe, enfim, seja lá o que for, você não tem tempo para se preocupar com todos os problemas da sociedade. Então a democracia representativa te traz esse conforto de falar, não, eu vou botar uma estrelinha nesse cara, ele vai me representar e quando eu tiver alguma dúvida eu vou lá e pergunto para ele. É assim que deveria funcionar o parlamento. E o parlamentar, diferente do chefe do executivo e dos secretários, ele está muito mais próximo da sociedade. Ele tem que estar lá próximo da tua base, seja regional, seja ideológica, ele tem que estar lá presente. E ser capaz de prestar contas e dar satisfação daquilo que ele vem fazendo. E muitas das vezes até... E eu não gosto do discurso fácil, eu não me rendo ao discurso fácil, porque eu acho que, enquanto parlamentar, eu tenho a obrigação de informar melhor. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão e eu sei que eu estou de boa fé, que eu entendo que aquilo é o melhor, o meu eleitor ele pode até discordar, mas eu vou fazer de tudo para explicar a motivação daquela minha decisão, do porquê que eu estou. Então, é muito comum eu receber mensagem falando, cara, eu não concordo com tudo que você faz, não. Mas eu nunca posso dizer que tu não é coerente, que você não está tomando... Que me foi uma surpresa. Eu sou libertário, eu acho que o Estado é o maior problema do cidadão. O Brasil ele não cresce por conta do modelo de Estado que nós temos. E ele é ruim para todo mundo, é ruim para o cidadão, é ruim para o servidor, é ruim para o Estado. O Estado do Rio de Janeiro é mais prejudicado pelo pacto federativo que a gente tem. A gente tem muito menos dinheiro do que poderia ter para investir por conta da União. Então, assim, o Estado é ruim para todo mundo. Se a gente não mudar esse modelo de Estado, e tem um problema também muito sério no Brasil, que todo mundo é contra privilégios, exceto o seu. Ninguém quer acabar com o próprio privilégio, mas todo mundo quer acabar com o privilégio dos outros. Verdade. Então, isso é muito ruim. A gente precisa, enquanto sociedade, formar um novo contrato social em que as pessoas sejam livres para ganhar o seu dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Quem não gosta de dinheiro é burro. Deveria... Só que... Na política é a mesma coisa que no livre mercado, né? Você, enquanto empresário, você tem duas formas de ganhar dinheiro. Fraudando, enganando seu consumidor ou entregando o melhor produto, prestando o melhor serviço e sendo reconhecido por isso a partir do momento que aquele consumidor paga por aquilo que você está oferecendo. Na política é a mesma coisa. Você pode ganhar dinheiro praticando corrupção, fazendo sacanagem, comprando voto... Ou você pode prestar um bom serviço, informar melhor as pessoas, se dedicar para isso, ser atencioso com o seu eleitor,
São duas opções. Eu sempre escolhi a segunda. Sim. E eu acho que, até por conta da criação, principalmente da minha avó foi uma empresária de muito sucesso. Sim. Acabou. De qual ramo? Cara, o meu bisavô ele inventou o leite de colônia. Caramba, sério? E a minha bisavó era empregada doméstica na casa dele. Colônia de rosas, né? Como se É o fosse. concorrente, caralho. É o concorrente. Esse é o concorrente. E a história da minha avó Mas é muito legal. Exatamente isso. É a mesma coisa. Uhum. Mas a história da minha avó é muito legal, né? A minha avó era negra e a história é a seguinte. Meu bisavô era um puta empresário de sucesso. Ele e a minha bisavó se comeram. Minha bisavó era empregada doméstica na casa dele e nasceu a minha avó. Minha avó é negra, filha bastarda de 1919. Caramba. Então você imagina o que ela não sofreu. Eu adoro falar de racismo, não sei o que. Cara, minha avó sofreu isso desde sempre. E ela acabou se tornando presidente da empresa. Então, assim, ela foi contadora. Minha mãe descobriu quem era o avô dela com 20 e tantos anos, com a babá comentando com não sei quem. Nossa. Então, assim, é a história tipo da Globo, né? Tipo, a filha bastarda que vira presidente da empresa. Então, assim, minha avó foi uma pessoa extraordinária. Foi um arrimo de família sensacional. Infelizmente veio a óbito ela. Sim, há muito tempo. Minha avó faleceu em 2009. Quem tocou a empresa? Não, então, a empresa, ela, por conta de um dos irmãos, acho que do filho de um irmão lá, acabou falindo. Eu era muito pequeno na época, né? Então não sabia de muita coisa. Mas aí eles acabaram vendendo a empresa para um pessoal do Até Rio. hoje, né? Forte essa. É muito forte no Rio Grande do Sul. Uhum. Ainda tem ali para o sul, ainda é produzido. Mas era no Brasil inteiro. Canela, né? Ali pelas regiões de Canela. Não sei. Acho que era Canela. Canela, né? Alexandre, conta pra gente um pouco dos seus projetos, um pouco aí da sua pretensão política. Conta pra gente aí. Bom, projetos a gente tem um monte, já aprovamos um monte de coisa. Eu, por exemplo, eu fui o 7º voto no Tribunal de Impeachment e o 7º voto foi o que condenou de fato o governador do estado. Eu fui autor também do mandado de segurança que garantiu o maior leilão da história do Rio de Janeiro, que foi o leilão da SEDAI, coisa que eu brigava desde o início do mandato. Eu acompanhei muito esse processo de elaboração, né, da concessão. Para você ter uma ideia, na reunião com os prefeitos, onde foi estipulado a repartição dos royalties dessa privatização, eu era o único deputado presente. Eu tratei muito de perto com o pessoal do BNDES, o modelo que ia ser elaborado. Então, assim, eu estou nessa missão desde o início do mandato de privatizar a parte da SEDAI. Por mim, a SEDAI deveria ser totalmente privatizada, mas ainda falta captação e tratamento da água, né, que é o principal. Sim. Mas a distribuição já foi um grande avanço, tanto é que está melhorando bastante o serviço. E agora a gente precisa fiscalizar a execução por parte das concessionárias. Inclusive, foi essa uma das pautas que eu levei, por isso que eu levei o pessoal da Genersa lá para Minas Gerais para fazer esse intercâmbio com a agência reguladora de lá. Mas a gente já tem uma penca de projetos aprovados, né? O que eu estou agora na luta é para a gente aprovar a redução do ICMS para a luz. O STF declarou a energia elétrica como bem essencial. Então, você tem uma limitação de tributação que é 17%. Aqui no Rio de Janeiro, dependendo da faixa de consumo, você pode chegar a 34%. Então, agora a batalha para reduzir até no máximo 17%. Então, a gente está nessa luta, o projeto já foi apresentado e precisa que seja pautado. Um outro que já foi à pauta uma vez e recebeu emenda, vai voltar agora essa semana, é o que obriga o fiscal do Estado, na hora que ele estiver fazendo a sua fiscalização de vigilância, seja lá o que for, vigilância sanitária, de postura, enfim, pouco importa, ele precisa juntar vídeo e foto da autuação. Então não basta só aquilo que a gente chama de fé pública, né? Não basta só a declaração do fiscal dizendo que existe uma irregularidade. Ele, para lavrar o auto de infração, ele tem que comprovar essa irregularidade para poder fazer a abertura de processo administrativo. Então a gente vai lutar para que isso seja preservado. Tem alguns deputados que estão querendo permitir a abertura, independente da prova ali, que seja só para fins de condenação, só que eles não sabem o que o empresário sofre, né? Muitas das vezes o fiscal vai lá quando o empresário não está, então a fiscalização não é acompanhada pelo dono do estabelecimento,
o trabalhador não vai se sentir nunca confortável de interpelar e criticar a atuação do fiscal, e aí sobra aquela conta de advogado, e eu sei porque eu já advoguei muito em auto de infração, e é um custo muito grande, não é todo empresário que tem 5 mil, 3 mil reais para pagar um advogado para defender ele num processo administrativo. Então, assim, a gente quer criar essa cláusula de barreira para a atuação do fiscal, para não onerar ainda mais quem já é bastante combalido. Eu costumo dizer que empreender no Brasil é coisa de herói, né? Empreender no estado do Rio de Janeiro é um desafio ainda maior. Verdade. Então, a gente está nessa luta para conseguir essa aprovação. Tem também um projeto que declara o centro do Rio de Janeiro como centro histórico e criar uma zona franca com ICMS a 12%, reduzir bastante esse ICMS lá na região. Tem a PEC da indústria de armas, e tem algumas outras, né? Mas a gente já conseguiu a aprovação. Tem outro também, que é o parcelamento do ITD. Hoje a gente tem uma realidade no estado do Rio de Janeiro em que a prefeitura é a maior especuladora imobiliária do estado, a prefeitura do Rio. Então você tem um monte de família de classe média alta, em que o pai falece, a mãe falece, e o herdeiro ele fica com um imóvel que foi comprado, sei lá, por 200 mil e hoje vale quase 2 milhões. E ele não tem condição de pagar a transferência desse bem para o nome dele. Então, as pessoas não têm dinheiro para fazer essa transferência. O resultado disso é uma penca de imóvel com um dono, constando com um dono, alguém já falecido, mas que não existe a transmissão desse patrimônio para o herdeiro. E a gente propõe um parcelamento de 36 vezes, ou seja, o cara vai ter ali 3 anos para poder pagar o ITD. Pode até eventualmente vender o imóvel para pagar parte do imposto que é devido e conseguir regularizar o seu imóvel, né? A gente tem também um outro problema, que o parcelamento do ITD, ele pressupõe um atraso. Então você não consegue parcelar se você não tiver com o imposto atrasado. E aí, com o atraso do imposto, incide uma multa. Então, basicamente, você cria um estímulo bizarro para que as pessoas não regularizem esse imóvel. Então, esse projeto também está tramitando. Já foi a pauta, também recebeu emenda, deve voltar agora semana que vem. A gente já aprovou o fim da multa que existia para o inventário extrajudicial, do judicial para o extrajudicial. Você tem uma penca de inventários judiciais que poderiam ser convertidos para inventário extrajudiciais, que é um trâmite muito mais rápido do que o judicial. Só que, como ele já estava em tramitação, para você conseguir jogar para o extrajudicial, você tinha que pagar a multa. Não existia a previsão da conversão natural daqueles que já estavam em tramitação. E a gente acabou com essa multa no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem muita coisa. E o mais legal é que eu presto contas todo ano. Então, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, é só entrar na minha rede social, vai estar lá um link. Qual é o seu Instagram? Fala pro pessoal. Ale Freitas Depp. E isso é tudo, TikTok, Instagram, enfim. Bacana. Vale a pena seguir ele sempre está postando uns vídeos bem bacanas, né? Ele fica bem popular, né? Fica bem para todo mundo entender os trabalhos dele. É uma coisa bem bacana. Eu estou acompanhando lá e estou me surpreendendo cada vez mais. E hoje também, com a sua inteligência, você é uma pessoa extremamente inteligente, extremamente por dentro de tudo que você vive realmente. Porque às vezes você tem pessoas um pouco aleatórias, né? Não sabe o que está vivendo. Você sabe literalmente o que você vive hoje. O Alexandre hoje pessoa, né? O Alexandre Pessoa, o teu estilo de vida é exatamente o que diz no seu perfil do Instagram? Com certeza. É isso, né? Tijucano, cervejeiro. Você ainda mora na Tijuca? Não, então eu me divorciei, aí... Agora, Barra da Tijuca. Aí a minha ex-mulher ficou na casa com a minha filha. Você tem uma filha. Uma filha que vai fazer 3 anos. Que legal. Eu tenho uma de 2 e 5 meses. É a coisa mais maravilhosa. Muito bom, né? Fala que ela tem todos os indícios de ter TDAH também. Mas isso é ótimo. Você acha que você é tão inteligente, focado assim, por quê? Eu tenho uma pergunta para te fazer, eu anotei aqui. Qual foi a sua atuação nesse processo da pandemia? O senhor denunciou o Tribunal de Contas irregularidades nas compras de respiradores. Não só, né? Eu fiz Muito 9 dinheiro denúncias. público se perdeu na pandemia? Com certeza. Cara, a gestão da pandemia foi uma merda. Assim. O que seria muito ruim foi muito pior por conta da política. Você viu... Você olha, por exemplo, Resende foi uma cidade que fechou ali o primeiro mês por conta do pânico e depois abriu tudo.
Então, o comércio ele não parou. E é uma das cidades com menor proporção de mortes por 100 mil habitantes. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve uma atuação péssima do prefeito. Ele fudeu muita gente, literalmente. Quando você pega uma declaração irresponsável como aquela, cara, eu recebi muito barraqueiro, tá? Foi aqueles hospitais de campanha que não foi usado. Não apenas isso, tá? Abriu-se o hospital de campanha a rodo, não tinha sequer médico para aprovisionar os leitos, para poder ocupar os leitos. Então, assim, foi um dinheiro torrado de forma absurda, foi jogado no ralo esse dinheiro. E aí você pega uma declaração do prefeito, que aquilo foi uma das coisas mais odiosas que eu já ouvi. Ele fechou a praia, sendo que a gente sabe que o contágio na praia era ridículo, não existia nem prova de que ele poderia acontecer. E basicamente ele falou ditadura, né? Lembra? Total. E ele chegou e falou, não, a gente vai fechar a praia para dar exemplo. Fala, caralho, que porra de exemplo é esse? E aí você tem toda uma economia da praia, que é de quiosqueiro, barraqueiro, ambulante, se ferrando. Física, você caminhar, academia fechada, tudo. Então, assim, a gestão da pandemia ela foi horrorosa. Isso por questões ideológicas, porque tem político que acha que sabe o que é melhor para você. Eu sou daqueles, cara. A liberdade ela tem um preço e tem uma vantagem. Você vai obter todo o lucro da sua liberdade, mas também vai ter que arcar com todos os ônus. Então, se você utiliza mal a sua liberdade, se você toma decisões ruins, é um problema teu, não é meu. O meu papel enquanto político é falar, você vai fazer o que você quiser. O que você não pode é cometer agressão contra o bem jurídico do outro, que é a vida, liberdade e propriedade. São os bens jurídicos naturais do indivíduo, que independe do Estado. Sim. Todo mundo, aliás, o Estado ele se formou a partir do direito de propriedade. É alguém ocupando alguma coisa falando, isso aqui é meu. E as pessoas respeitando isso. Então, a pessoa ia ocupar o lugar logo adiante. E com isso foram nascendo as cidades, o ser humano começou a se basear, deixou de ser nômade, de ser aquele indivíduo caçador e coletor para ser um indivíduo que interfere no seu meio a partir da agricultura. E aí você começou a formar grupos, famílias, municípios, cidades, estados e por aí vai. E aí você criou essa sociedade que a gente tem hoje. Então, você permitir que a pessoa exerça plenamente suas liberdades é fundamental para a evolução da sociedade. E esse deveria ser o papel do Estado, garantir que você vai ter todo o espaço para exercer as suas liberdades. Só que você tem muito político e infelizmente a gente tem também parcela do eleitorado que quer que o Estado te diga o que fazer. Porque senão ele se sente perdido, ele não sabe o que vai fazer, enfim. Então ele precisa de um Estado pai para cuidar dele. Um Estado assistencialista. E isso é muito ruim para a evolução do indivíduo. Eu costumo dizer, se você tem um filho, se você quiser que ele amadureça, você vai fazer o quê? Você vai pagar todas as contas dele ou vai começar a dar responsabilidade. E função para ele? É óbvio que você tem que dar. E as pessoas não conseguem perceber como que isso se liga à depressão. A depressão é um problema do mundo moderno. Por quê? Sim. O ser humano não tem tanto problema assim, a gente não tem mais que caçar todo dia, você vai no supermercado, compra a tua comida, enfim. Então, a vida ela se torna um pouco mais complexa, naquelas atribuições diárias. Falou uma coisa muito bacana. E um ser humano sem propósito, ele naturalmente perde o sentido de viver. As pessoas não gostam muito de falar qual que é o sentido da vida. O sentido da vida é aquele que você quer dar. Você pode passar 70 anos sentado no sofá vendo televisão, ou você pode passar os seus 70, 80, 90, 100 anos que seja, tentando chegar a Marte, como é o caso do Elon Musk. Verdade. Mas por que o Musk quer chegar até a Marte? Porque ele botou isso como missão dele de vida. E esse cara não vai ter depressão enquanto ele não chegar a Marte, cara. O cara vai ter uma função ali. Então, quando você tem muita prosperidade e pouco objetivo de vida, é natural que você fique depressivo. O conforto traz uma falta de propósito para a sua vida. Verdade. Então, o ser humano ele devia ser estimulado a buscar propósitos. E tanto é que o tratamento da depressão é aquele, cara, o que você quer fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Qual que é o teu objetivo diário? Executa essa porra. Não pense mais nada. Vai executar o que você... Você acha que existe a depressão realmente ou as pessoas elas se sabotam a uma depressão? Cara... O meu ponto de vista sobre a depressão, eu acho que realmente é algo muito cerebral, que você
perde um pouco da serotonina, isso não. acaba te tirando o prazer de algumas coisas. Isso é muito difícil de lidar. Eu não entrei em depressão na pandemia, tá? Mas foi algo muito difícil. Eu tinha muitos funcionários, né? As minhas lojas eram situadas diante de academias, eu tive que fechar tudo, tive que manter mais de 100 funcionários, né? Com o meu próprio salário, e começou a me dar alopecia e começou a me trazer muita dificuldade nesse momento, né? E eu sempre julguei muito quem falava de depressão. Falava, fulano diz que tem depressão, ciclano diz que tem depressão, isso é bobeira, ela tem que ver o mundo de outra forma. Mas às vezes você se sabota a ver o mundo da forma que você vai. E você sabe que a lei da atração funciona dessa forma. Quanto pior você pensa, pior a sua vida vai ficando. Vai andando para trás. Qual a sua visão sobre isso? Cara, a depressão ela tem 2 fatores. O primeiro é o estado de espírito, como que você encara os problemas da tua vida. E aí é um problema de mindset, né? Como que você quer enfrentar os seus problemas, se você vai se vitimizar ou não. E você tem também uma questão química que a ciência já pacificou, né? Você tem um desequilíbrio químico no cérebro, e que é por isso que os remédios psiquiátricos atuam para reequilibrar a química do cérebro. Mas, obviamente, que a forma como você encara os problemas, ela é determinante de como que você vai se sentir. Você é adepto da lei da atração? Cara, eu sinceramente não paro para pensar sobre isso, não, da lei da atração. Mas o que você deseja, você atrai para ti? Claro, todos os meus objetivos de vida até hoje eu acabei realizando. Então, não sei se você vai querer formatar isso nessa ideologia de lei da atração. Sim. Mas o fato é, se você traçar os objetivos e tentar buscar eles ao máximo, e é obviamente que você tem uma relação de causa e efeito, e muitas vezes o ser humano ele olha muito para uma janelinha e ele não é capaz de olhar o todo, né? Por exemplo, as pessoas me perguntavam o sentido do meu acidente. Eu sou adepto da causalidade, para te falar a verdade. Eu acho que a gente é movido pela causalidade. Sim. E não com destino marcado, aquilo que está escrito para você. Até porque eu acho que a causalidade o caos é o que determina a gente. Eu acho que tudo está escrito, cara. Para você estar aqui com eu, claro, obviamente, cada um tem seu pensamento. Mas eu acho que para você estar aqui tem um porquê, para a gente ter se conhecido tem um porquê. Eu enxergo totalmente a vida dessa forma, engraçado, né? Não, justo. Eu já enxergo que é aleatoriedade, né? Por exemplo, meu pneu fura. Eu falo, não, Deus quer que meu pneu fure porque daqui a 15 minutos eu ia sofrer um acidente de carro. Então ele está me preservando para isso. Eu enxergo a vida totalmente dessa forma. Mas é porque assim, o ser humano ele tem uma necessidade de explicação dos acontecimentos. Exato. E eu entendo isso perfeitamente. Exato. Já a minha filosofia de vida, ela vai muito pela aleatoriedade, ou seja, as coisas acontecem por conta de situações de causa e de resultados. Sim. Por exemplo, meu acidente, qual foi a causa daquilo? Foi um filho da puta que resolveu beber e invadir e acabou. Em nenhum momento você acha que teve que passar por aquilo porque você precisava conhecer pessoas como você conheceu, você precisou estar nesse círculo de pessoas, você precisou viver isso para momentos de sabedoria sua, com certeza te amadureceu muito em muitos pensamentos. Com certeza, mas assim, mas é que tá, cara, eu sempre fui muito na minha vida de simplesmente enfrentar e resolver as merdas. Vamos mudar isso agora, vamos lá. Não, mas é engraçado, cara, porque você olha o meu acidente e aí você vê uma gradação de prejuízos e vantagens, né? Você pega, por exemplo, o cara que causou o acidente morreu. Era um garoto de 28 anos. Era o momento dele, para mim, eu penso. E é engraçado, porque uma prima dele estava no mesmo casamento que eu. E quando ele quis voltar a sair da boate, aí depois a gente vai conhecendo um pouco a história e tal. Sim. Os amigos que estavam com ele falaram para ele não dirigir e ninguém quis voltar com ele porque ele estava muito bêbado. Óbvio. O motorista do Uber foi o que mais se fudeu depois do cara que morreu. Porque eu tava no banco de trás, eu que tinha pedido Uber, e, tava saindo bêbado de um casamento de Uber. Claro, tava 100% certo. Sim. Tava me divertindo e fui responsável por pegar o Uber. Não andem de Uber bêbado, não dirija. É o grande exemplo aí.
Não, então, aí, porra, eu pedi. Eu não vi o acidente, porque eu tava olhando o Uber, eu tava no Espírito Santo, falei, cara, que caminho que esse cara tá fazendo, né? Então eu tava preocupado no trajeto do negócio. E quando aconteceu o acidente, eu fui com tudo no banco da frente. Nossa. Então o motorista do Uber, ele recebeu a minha porrada e a porrada da frente. Ele foi comprimido por tudo. Nossa. E aí, quando eu bati, eu caí no colo do meu amigo que tava aqui do lado, que não aconteceu nada com ele. O cara Ainda falou assim, sai do meu colo, chefe. Cara, pior que foi isso mesmo. Eu vou te contar. Não, eu vou te contar. Isso aí é maravilhoso. Não vai no teu colo, mas pô, não, isso aí, falar, pô. Isso aí é maravilhoso. Colo, isso aí é maravilhoso, porque eu já te conto essa história. E aí o Nova Holanda que tava no banco da frente só quebrou o nariz. E ele tava sem Não, o Nova Holanda tava lá também. Tava. Não, ele foi comigo na ambulância. Sim. E aí ele tava no banco da frente e quebrou o nariz. O que tava do meu lado não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então foi engraçado porque quando eu acordei dentro do carro ainda, né? Aí eu tava atrás do banco do carona, no chão, com o meu braço aqui assim em cima do banco, a perna aqui assim na porta e a perna tava meio que pra fora porque a porta tava aberta. Aí tinham duas pessoas olhando pra mim e falou, pô, cara, você sofreu um acidente e tal, não sei, já tá chegando a ambulância. Aí eu tentei levantar, o braço como tava fraturado veio na orelha, eu falei, não, esse braço tá ruim. Tentei mexer a perna, doeu para um caralho. Aí eu olhei pro teto e falei, puta que pariu, eu não acredito nisso. Aí beleza, passou lá o tempo, aí eu tava com esse meu amigo que tava no banco de trás junto comigo, eu falei, fulano, cara, eu tava atrás do motorista, eu acordei atrás do banco do carona, no chão. Como que isso aconteceu? Aí ele, pô, então, cara. Ele falou, cara, eu te sacudi, gritei, você não falava nada, eu achei que tu tava morto. E eu precisava sair do carro. Falei, filha da puta. Ainda deixou lá no respeito do corpo. Ele, cara, e tu não é leve, né? Ou seja, ele me jogou no chão pra tentar sair do carro, porque achou que eu tava morto, né? A outra pergunta que eu ia te fazer, essas compras suspeitas, né, na pandemia, foram em que municípios, tanto na capital apenas ou espalhada pela Baixada? Cara, foi do Estado, né, que eu denunciei. Foi tudo contrato do Estado. Foram 9 licitações que eu fiz denúncias, foi desde compra de insumos para tratamento, até compra de dedímero, respirador, enfim, e até de cesta básica eu denunciei ao longo da pandemia. Então, assim, foram diversos contratos. Sim. Todos acho que foram suspensos, se não me engano. Então, a economia que eu dei... Com a sua denúncia. Com a minha denúncia. Tá todas lá ou no Ministério Público ou no Tribunal de Contas do Estado, né? Denunciei agora recentemente um contrato da Rio Saúde, que é da Prefeitura. Estou fiscalizando as obras paradas no Estado, então a gente também já fez algumas denúncias em cima disso. Tem superfaturamento de viaduto, enfim, eu denunciei a porra toda. Chegou para mim, eu jogo para frente, não tem jeito. Parabéns, Alexandre. E eu tenho uma equipe muito técnica. É isso que a gente busca, né? E espero que as pessoas valorizem bastante isso, cara, porque é o que coloca em risco minha integridade física. Mas é um negócio que me dá muito prazer, assim, quando você causa problema pra quem quer fazer merda, é muito bom. Hoje você anda com medo na rua? Não, medo não. Alguma coisa? Assim, eu não sou anda idiota. Carro blindado, anda armado. Isso, eu ando armado 24 escolta horas. armada, não? Por enquanto, não. Mas em breve eu acho que eu vou precisar, né? Sim. Até porque eu tô tentando emplacar a CPI do crime organizado, que vai investigar monopólios em áreas de risco, seja por milícia ou tráfico. Você tem ali um comportamento em que a organização criminosa ela impede a concorrência de serviços e produtos dentro daquela comunidade. Então a comunidade fica refém do monopólio dessa organização criminosa. Isso acontece em diversas regiões do estado do Rio. Então eu estou tentando viabilizar essa CPI, mas infelizmente, e eu queria que fosse uma CPI plural, tá? Eu queria que tivesse deputados de esquerda e de direita e de centro também, só que infelizmente, na esquerda, a gente não está conseguindo achar ninguém. Inclusive, até quem se elegeu com o discurso de Marielle e tudo mais, não quer correr risco, não quer combater a tal da milícia que eles adoram falar que é o maior problema do estado do Rio. Você vê como o maior problema do estado do Rio? O maior não, é um dos grandes problemas do Rio, mas a organização criminosa como um todo é um problema muito sério para o estado do Rio. Você tem áreas em que, de fato,
existe um poder paralelo. Ah, a polícia consegue entrar? Consegue. Se você colocar toda a força do Estado para entrar, vai entrar. Inclusive, conversei isso ontem com um delegado. Mas uma coisa é entrar, outra coisa é você que mora lá não ser capaz de você pagar R$170 num botijão de gás, enquanto eu pago 70. Quer dizer, agora com a alta já deve estar até mais. É que agora eu não estou mais pagando gás. Na minha casa eu comprava botijão. Deputado é muito bom, não paga gás, paga luz. Não, hoje eu não pago porque eu estou morando num flat aqui na Barra, então o deputado tá com tudo. Não tem nem gás, porque não tem cozinha lá. É o flat. Aí eu compro uma marmita de uma menina lá do Vidigal que faz marmita fit, ela entrega lá. Tá? Só meto no micro-ondas, tá bom. Maravilha. Mas, assim, e aí você dizer que não existe um Estado paralelo é mentira, porque a partir do momento que o cidadão ele é refém, ele não consegue, por exemplo, contratar um serviço da Claro, da Oi, da Vivo para internet na tua região, porque quem contrata... Tem que ser gatonete. Então, assim, cara, você ignorar, por exemplo, que um motorista de Uber não consegue entrar em determinadas áreas porque existe um aplicativo da milícia, um aplicativo de motorista da milícia, você não enxergar que isso é uma situação de exceção que inclusive fere a autonomia do Estado, é um negócio absurdo. Isso é inaceitável. Verdade. Não é possível você enxergar esse tipo de situação com naturalidade. Verdade. A própria soberania do país, e eu defendo muito isso, eu acho que o problema da criminalidade no Rio é um problema de segurança nacional, porque o cidadão que não tem o seu direito de escolha, de compra, ou seja, eu não posso comprar aquilo que eu quero, porque existe uma organização impedindo a entrada desse produto ou serviço na minha região. Isso fere a soberania do Estado. E deveria ser um problema de segurança nacional e não só de segurança pública. Verdade. Só que aí você tem também a vaidade da Polícia Civil, que acha que consegue resolver. Cara, na verdade, o que a gente precisa de integração. Eu estou desde 2019 lutando por um centro de comando e controle para a Baía de Guanabara. Porque a Baía de Guanabara ela tem tanto problema de tráfico internacional de armas e drogas, como também de traslado e tráfico regional de armas e drogas pela Bahia. Então o vagabundo da comunidade do Salgueiro chega lá e fala, tem um carinha lá de barco, uma embarcação pequenininha, fala, transporta essa droga para a comunidade X. O cara pega aquele barquinho e segue. E não existe nenhum policiamento inteligente. O policiamento da Baía de Guanabara é de competência da Polícia Federal, mas a Polícia Federal não tem estrutura para fazer isso. E tem um outro porém, todo policiamento de água e ar é muito caro. Você gasta muito dinheiro. O policiamento ostensivo é burro quando se trata de água e ar. Você precisa ter um policiamento inteligente, um monitoramento inteligente. E é por isso que a Baía de Guanabara deveria ter um centro de comando e controle dedicado, com câmeras, radares, um policiamento que consiga, por exemplo... tem essa embarcaçãozinha aqui, ela está fazendo um trajeto tal. O computador faz a análise de trajeto, verifica se ele pode chegar numa comunidade e aí sim você bota o barco na água ou a aeronave no ar para abordar essa embarcação para saber se está tudo correto ou não. Quando você olha o que a PRF fez de análise inteligente de dados a partir das placas, então hoje você vai para o Paraguai, meu amigo, o nego sabe. A Polícia Rodoviária Federal ela tem todo um policiamento inteligente de controle de placas em que ele consegue determinar um comportamento atípico, um comportamento que vale a pena a abordagem. Então é por isso que ela está explodindo de apreensão. Porque eles mudaram a lógica do policiamento. É um policiamento muito mais inteligente. Não é aquele, o policial sentiu que tem alguma coisa estranha, vai lá e aborda. Legal. Obviamente que você tem policiais experientes que conseguem identificar um certo comportamento. Mas esse policiamento ele é muito limitado. Porque primeiro precisa estar o cara na rua vendo a situação. Quando você tem um centro de monitoramento remoto, em que o policial está lá olhando, você tem ainda... Um software de inteligência artificial que é capaz de analisar comportamentos estranhos, e você tem isso no shopping hoje, cara. Hoje você entrou num shopping, tem shoppings que olham o comportamento do consumidor, tanto para saber se ele pode roubar ou não alguma coisa da loja, mas principalmente comportamento de consumo. Então você tem um computador olhando para a tua cara, você olhou para a vitrine de sapato, você vai passar na frente lá de um televisor, vai aparecer a propaganda do sapato. Caramba. Então, assim, você tem esse tipo hoje de inteligência artificial
capaz de fazer um policiamento inteligente, que a gente não tem isso no estado do Rio de Janeiro. E é extremamente essencial. A Baía de Guanabara, você pega Porto de Itaguaí, a Polícia Federal, é fato, está melhorando um pouco o policiamento nos portos, mas ainda tem muito que evoluir. E esse Centro de Comando e Controle para a Baía de Guanabara é um negócio essencial. Mas, principalmente, a gente olhar para o estado do Rio de Janeiro como um estado sui generis. A criminalidade que atua aqui não é a criminalidade que atua em qualquer outro lugar. O que a Polícia Civil e Militar precisa enfrentar no estado do Rio de Janeiro é totalmente análogo a qualquer outra realidade. E aí, com todas as vendas que eu tenho aos policiais de outros estados, mas, cara, a polícia daqui é foda. Obviamente que a gente tem também maçãs podres, todo lugar vai ter corrupto, e a gente precisa trabalhar cada vez mais por corregedorias fortes e determinadas em catar essas maçãs podres. Mas o cara que é honesto, que trabalha direito, o cara é muito foda. Assim. A gente precisa aplaudir o servidor de segurança pública, que é dedicado, obviamente. E aí eu posso dar um exemplo prático, tá? Tem muito servidor, tem uma penca de servidor de segurança pública que não devia estar lá. Verdade. Eu te digo o que aconteceu recentemente. Meu chefe de gabinete e uma assessora minha estavam lá no centro da cidade, presenciaram um assalto, o cara rendeu um cara do lado deles. Eles foram numa viatura do segurança presente, o cara falou, não dá para fazer nada. Nossa. Porra, absurdo isso. É absurdo. Mas isso é reflexo também de um modelo horroroso de concurso público que a gente tem aqui. Mas eles se apresentaram como funcionário público? Não, os caras estavam dentro da viatura, no ar-condicionado. E aí eles... Não, eu me refiro a... Faz, não precisaria. Eles simplesmente deveriam chegar lá, aconteceu um crime lá. Sim, vai lá resolver, exato. pô. É assim que tem que ser. Exato. Não importa se eles são assessores de um deputado. Sim. Obviamente que eu reportei isso para o comandante do 4º Batalhão, do 4º ou do 5º, agora não lembro. Mas, enfim, reportei o caso, já levantou quem é que estava lá e vai punir os caras. Mas, assim, a polícia, assim como a política, assim como a medicina, como diversas profissões, deveria ser uma vocação. E, infelizmente, a gente tem um modelo de concurso público para a segurança pública muito ruim. Você pega, por exemplo, Polícia Civil, cara, você precisa ser quase um cientista, um decorador muito bom. Quando a prova deveria ser para você evitar que o incapaz acesse o serviço público, mas a academia de polícia é onde você deveria rasgar os caras justamente para selecionar os vocacionados. E hoje a gente tem a Polícia Civil, principalmente, como um trampolim para outras carreiras jurídicas. O delegado hoje, tem muito delegado que está lá só para cumprir horário e continuar estudando para um cargo de promotor, para um cargo de juiz, para um cargo de fiscal, mas ele está lá sentado na cadeira com arma de distintivo, mas não tem a vocação para aquele serviço. E hoje, eu posso falar com tranquilidade, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro são uma das melhores pagas, são uma das que pagam melhor, é a 4ª. Então, polícia não tem como reclamar hoje. A primeira é Brasília. Que Brasília é a terra do nunca, né? Brasília é a terra do nunca. Mas assim, você pega, por exemplo, um subtenente que tem 2º grau, que é uma formação bem inicial, o cara tá ganhando 10 pau. Não. Então, assim, não é um salário ruim. Pro nível de formação, obviamente, que você tem a questão do risco, mas também, médico corre risco de pegar uma penca de doença. A partir do momento que você escolhe a vida policial, você sabe dos riscos, você sabe dos benefícios. Então, hoje o policial militar e o policial civil no Rio de Janeiro ganham bem. Pode não ganhar tudo aquilo que queria, mas ganham bem. Sim. E hoje a gente sabe também que muitos policiais empreendem e eu acho ótimo. Tem o ProEx, né? Sim, que é uma forma do policial fazer um serviço extra e ganha bem, né? E, sinceramente, eu acho que os policiais deveriam ser incentivados a empreender, porra. Vai ter outra fonte de renda, porra. Sim. É fundamental que você tenha outras fontes de renda. Eu hoje, por acaso, eu estou exclusivo da política, o que está me dando uma agonia. Porque toda a minha renda vem da política. Até por conta da dedicação que é necessária. Essa Ferrari tu comprou na... Cara, você sabe, o meu carro é blindado e é alugado. Eu pago com verba pública. E eu fui o primeiro, na época eu ainda estava no Novo, eu fui o único parlamentar do Novo que conseguiu autorização do partido para alugar o carro, por conta das denúncias que eu fiz. O carro é alugado, eu pensei que eles deixavam o veículo com você com uma placa reservada, não? Não. Eu tenho uma verba de gabinete todo mês, que é para financiar o mandato, né, ações do mandato, e uma das destinações dessa verba
descentralizada, que aliás eu votei a favor disso, e isso gerou uma economia absurda para a Alerj, porque antes ficava tudo na mão do presidente. O deputado tinha que pedir bênção para o presidente autorizar alguma coisa, que é um absurdo. Então a gente aprovou em 2019, se não me engano, a descentralização da verba parlamentar. Então cada parlamentar que requisita essa verba, ele é responsável por ela. Então você passa a ser um gestor, né? Um gestor de recurso público, e é responsável por isso. E a casa tem um controle, às vezes até excessivo, porque eu acho que a burocracia ela deveria servir para quê, né, nesse sentido? Tá, o cara gastou isso aqui para obter um serviço, um produto, aliás, nem produto nem pode, mas para obter um serviço que tem vinculação com o Estado, com a sua atividade parlamentar. É isso que deveria ser analisado pelo controle da casa. Só que lá tem inúmeras burocracias ao ponto de eu passar no pedágio, mas se eu tiver o recibo do pedágio, mas não tiver a emissão da nota fiscal, eu tenho que devolver esse dinheiro. Falei, caraca, mas eu passei pelo pedágio. E isso por conta da minha atividade parlamentar. Aquilo ali, a situação de fato do porquê eu utilizei aquela verba já está demonstrada. Então agora a burocracia é tão bizarra que eu agora vou ter que contratar um sem parar, porque o sem parar ele já me emite uma nota fiscal, um relatório, que eu já mando isso para o controle da casa. Se quiser botar o meu também, me ajuda. Então, assim, eu vou ter que gastar mais dinheiro. E eu tava relutando para colocar o separar, porque é R$180 por mês, uma porra dessa. E eu falei, caralho, não tem por que eu gastar esse dinheiro. Eu simplesmente paro na cabine, faço o pagamento, pego o recibo e presto contas. Mas por conta da burocracia, da necessidade da nota fiscal, eu vou ter que botar esse sem parar, porque eu tava tendo que devolver muito dinheiro do negócio, porque aí o pessoal lá não conseguia emitir a nota fiscal. Enfim, era um negócio tão absurdo que agora eu vou ter que gastar mais para cumprir a burocracia da Alerj, porque senão eu vou ter que devolver o dinheiro. Pô. Caramba, imagina. E o que o Alexandre acha do CAC? E só um ponto, tá? Eu sou o deputado mais econômico da casa. Eu, ao longo desses anos, eu devolvi mais de 7 milhões e 600 mil reais. De quanto? 7 milhões e 600 mil reais. Ao longo desses quase 4 anos. Aliás, na verdade, essa conta é dos últimos 3 anos. Então, 7 milhões e 600 mil reais. Aí tem muita gente que fala, não, pô, mas tu devia torrar o dinheiro inteiro e fazer isso para a produção do mandato e tal. Falei, cara, primeiro, é muito dinheiro. Você não precisa disso tudo para gerir o teu mandato. A quantidade de assessores, então, é absurda. Eu poderia ter até 40. Eu trabalhei o meu mandato quase todo com 13. Hoje eu estou com 20. Mas o meu mandato quase inteiro eu trabalhei só com 13 assessores. E é engraçado, porque as meninas da limpeza falam que o meu gabinete é o mais cheio de todos. É o que menos tem gente nomeada, mas é o mais cheio, porque todo mundo trabalha de segunda a sexta e tá lá. Então, assim, enfim. Mas todo mundo fica cheio, não? Cara, não dá nem para colocar 40 pessoas dentro do gabinete. Apesar que hoje a gente está com um gabinete muito bom com a mudança da sede, né? Mas aí eu devolvi mais de 7 milhões e 600 mil reais, e aí as pessoas perguntam, devia gastar, não adianta de nada. Cara, a Alerj acabou de destinar 30 milhões para a tragédia de Petrópolis. Isso só foi possível porque existiu a economia de mandato. Então, a minha economia ao longo desses 3 anos representa quase 30% desse dinheiro que foi dado para Petrópolis cuidar da tragédia. Nossa. Então, adianta. Obviamente que depende também de uma vontade política dos outros. O presidente resolveu destinar esses 30 milhões, a Alerj aprovou a destinação desses 30 milhões, mas a verdade é que esse dinheiro existe porque economizou-se ao longo do mandato, fazia parte do orçamento da Alerj, entendeu? E, ô deputado, deixa eu te fazer uma pergunta. E as pessoas deviam cobrar mais seus deputados para economizar. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Novo. Houve uma expulsão, correto? Eles alegaram que... Eu atentei contra a democracia. Exatamente. E como é que foi isso? Então, primeiro, eu nunca declarei oposição a ninguém. A única pessoa que eu declarei oposição foi ao João Amoedo, que eu fiz campanha para presidente em 2018. Tem alguma coisa a ver com as lojas Amoedo, não? Não. Ele é banqueiro, enfim. Sim. E depois de 2018, e quando eu entrei no Novo, eu entrei com a perspectiva de ser uma instituição séria, com processos inidôneos e, enfim, uma instituição que prezava muito por
Mas como que eu vou colocar, cara? Assim, é uma instituição real, assim, com propósito e que trabalhava para realmente tentar mudar a política. Só que a partir de 2018 eu vi que aquilo estava indo meio que por água abaixo. Hoje melhorou um pouco, mas o João Amoedo ele estava cooptando o partido inteiro para uma pretensão falida de ser novamente candidato à presidência. E eu falei, cara, eu não entrei nessa instituição por ela ter um dono. E hoje não tem problema nenhum. Hoje eu estou num partido que tem dono, que é a Renata Abreu, ok, eu sei, é uma líder ótima, adoro a Renata, mas eu entrei no Podemos sabendo que o partido tem dono. No Novo, não, eu entrei por ser uma instituição. E aí o primeiro passo assim que eu vi que o negócio não estava certo, isso para um advogado é muito ruim, foi o processo de suspensão do Ricardo Salles. O Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, ele sofreu um processo disciplinar dentro do partido, e aí você tem o trâmite processual na Comissão de Ética Partidária, e tinha 4 votos pela absolvição dele, e só faltava um voto. O João Amoedo tirou um cara, botou alguém dele, o cara virou relator do processo e mudou o voto de todo mundo e o cara foi condenado. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é de sacanagem, isso aqui não é algo de uma instituição séria. E em 2018 a coisa foi piorando, né? Ao longo de 2018 a coisa foi piorando e eu fui vendo que também faltava muita ética partidária. Começou o João a postar coisa na rede social dele criticando mandatários. Eu falei, cara, você é dirigente partidário. Você não pode ir para a rede social e bater nos mandatários do teu partido, porque isso não é minimamente ético. Você tem o telefone de todo mundo, quer dar esporro, se mata dentro, mas é aquele negócio, é algo interno. E a partir do momento que você faz parte da gestão partidária, você tem todos os instrumentos internos de questionamentos da atuação. Não é você ir igual um moleque para a rede social expor o mandatário. Você precisa ter ética partidária. Sim. E a razão da minha expulsão foi porque um dirigente partidário de São Paulo, que era do Diretório Nacional e também ele cuidava das finanças do partido, ele fez uma publicação constrangendo 3 mandatários. Um é uma deputada distrital que não vai poder concorrer pelo Novo lá de Brasília, o outro é um deputado estadual de Minas, que também foi expulso do partido, e eu. No meu caso, o cara estava criticando porque eu elogiei aquela operação do Jacarezinho, e eu não sou uma pessoa irresponsável. Eu tive acesso a todos os relatórios de inteligência dos vagabundos que morreram naquele confronto, então eu vi que só tinha morrido vagabundo, e foi num confronto pesado, porque a gente sabe que a comunidade do Jacarezinho é muito complicada. Inclusive, muito grande. Já se sabe até que o dono, enfim, os donos lá do morro, eles matam o soldado que não fica no confronto. Então o cara arregou, saiu correndo, vai ser morto por eles mesmo. Então você cria um incentivo para o confronto. Fora os vagabundos que têm aquilo como algo de achar que ele é o pica da parada e currículo dele. Pois é, tá trocando tiro lá com a polícia. Então a comunidade do Jacarezinho sempre teve uma predisposição ao confronto policial. E aí, obviamente, que a polícia recebendo bala vai dar bala de volta. Você não vai dar flor e chamar para uma cerveja, pô. Então, assim, a morte daqueles 27, e infelizmente teve uma vítima naquele confronto que foi o policial civil, inclusive era amigo de um monte de amigo meu, e a única vítima daquele confronto, o resto era tudo vagabundo, que eu costumo chamar que como é que é? É o ônus da profissão, né? A partir do momento que você decide ser bandido, você se coloca num risco maior para morrer num confronto, né? Então foi simplesmente risco da profissão para os 27 e uma vítima que foi o policial civil. E aí eu elogiei aquela operação. E esse débil mental lá postou um negócio dizendo que eu estava aplaudindo uma atuação que mais parecia atuação de grupo de extermínio. Mas o pior não foi isso, porque a opinião dele era burra e ignorante, até porque ele botou na conta da Polícia Militar e não da Polícia Civil. Mas o pior é porque esse cara participava do processo seletivo do partido. E no final ele diz claramente, ele fala, eu espero que o Partido Novo não permita que esses 3, aí chama de bolsonarista, uma imbecilidade, eu sou independente, eu não tenho político de estimação, e eu falo isso para todo mundo, não tenha político de estimação, tem um prestador de serviço que a partir do momento que ele não te representa mais, simplesmente dá beijo, tchau e vai votar em outro.
você não tem que abaixar a cabeça para político. A pior coisa que tem é chamar alguém de mito, de ídolo, de não sei o quê. Não chame. Encare o seu político como um prestador de serviço, não como uma autoridade ou como uma excelência. Mas aí, né, e aí ele diz isso, ele fala, eu espero que o partido não permita que eles se candidatem. Ou seja, o cara está ameaçando ali claramente o meu futuro político, a minha representatividade e principalmente a vontade do eleitor, né? Porra, o cara vota em mim se ele quiser, porra. Ele pode discordar da minha opinião, mas ele, enquanto dirigente, fazer isso publicamente é algo extremamente antiético. E aí eu respondi, eu não sou de levar desaforo para casa. Eu falei que, primeiro, o comentário dele era irrelevante para o mundo real, extremamente ignorante, porque ele sequer sabia que era Polícia Civil e não Polícia Militar que tinha realizado a operação, e terminei chamando ele de Felipe Neto do Novo por conta da ignorância em razão dos fatos, né? E aí eu sofri um processo disciplinar e fui expulso. Isso virou piada, porque teve uma deputada do PSOL que virou para mim no plenário e falou: pô, Ale, o teu problema, cara, é que você achou que o Novo era um partido político, onde você tem liberdade de expressão e representatividade política. O Novo é uma empresa séria. Você não pode ofender o dirigente partidário, o diretor da empresa, e achar que você não vai ser demitido. Eu ri, obviamente, e lamentei, porque isso foi muito ruim para a imagem do partido. Hoje o partido está um pouco melhor, ainda tem muito que evoluir. Acho que existe um amadorismo muito grande ainda lá. Mas a ideia é boa, tem pessoas extraordinárias. O Novo ele tem uma capacidade muito boa de atrair gente de excelência, assim, e aí não fazendo referência ao pronome de tratamento, mas são pessoas de excelência, assim, é uma galera extremamente qualificada, com vontade de mudar o mundo, extremamente honestas. Então, assim, é a galera que tem um propósito de vida e quer entregar um mundo melhor para os seus filhos, para os seus irmãos, para a sua família, para os seus amigos e também para a sociedade como um todo. Então, o Novo ele tem essa capacidade muito boa, muito grande, de atrair gente competente e boa para a política. Mas a direção partidária tem uma outra capacidade extraordinária de desvalorizar e de desestimular quem entra. Então, eu só lamento, porque eu tenho grandes amigos, eu tenho pessoas ali que eu sou muito fã, que eu me sinto representado, mas que, infelizmente, o amadorismo institucional acaba botando por terra todo o trabalho que essas pessoas fazem, né? Eu torço muito para que o Novo continue dando certo. Eu, infelizmente, não acho que ele vá crescer nessas eleições, mas, enfim, eu desejo tudo de bom para todos que estão lá, porque tem muita gente boa lá naquele partido. Que bacana, Alexandre. Eu gostaria de te agradecer de verdade aqui pela sua presença, por você ter contado a sua vida, suas pretensões, e foi um grande prazer te receber aqui. Eu que agradeço, cara. E o recado ali para eles que estão em dúvida, né, se vota ou não vota em você, o que você falaria para essas pessoas? Eu não vou falar nada, porque eu não quero sofrer um processo da Justiça Eleitoral por campanha antecipada. Mas vai no meu Instagram e acompanhe meus trabalhos. Mas o que eu posso dizer é que você não deve enxergar num político, como eu falei, uma excelência, não deve enxergar uma autoridade. E eu repito muito isso. Você deve enxergar no teu político um prestador de serviço. Ele tem a obrigação de ser acessível. E eu digo muito, assim, o político ele é um prestador de serviço com 4 funções essenciais. A primeira é apresentar proposições, ou seja, projetos de lei, com base na ideologia que ele defende. A segunda é fiscalizar órgãos independentes e poderes em questões orçamentárias, coisa que eu levo muito a sério. No caso do Executivo, fiscalizar a atividade fim também. A terceira é informar melhor a população, porque, querendo ou não, o político ele tem acesso a informações privilegiadas e informações qualificadas, então isso gera uma responsabilidade na hora de se comunicar com as pessoas. E a quarta é articulação política. Eu sou pago, e eu falo para todo mundo, cara, eu posso odiar o CPF do político que está conversando comigo, mas eu tenho um dever funcional de dialogar com ele. Por mais que eu ache que o cara seja um vagabundo, um idiota, e lá no parlamento você tem o político vagabundo, ou seja, corrupto mesmo, e que você é obrigado a conversar com ele para aprovar pautas que sejam de interesse da sociedade. Você tem o político honesto, mas com ideia merda, e isso tem bastante na esquerda. São pessoas que eu sei que acreditam naquilo que elas defendem, mas a ideia é uma merda, só vai ferrar com a população.
e esse meu eleitor não teria paciência ou estômago para sentar com essas pessoas para dialogar. Então esse é o meu papel. Eu tenho por obrigação funcional ser capaz de ter uma inteligência emocional para conversar com essas pessoas e falar, cara, esse é o melhor caminho por isso, isso e aquilo. Então, se você me vê sentado à mesa com Freixo, com não sei o quê, cara, isso é uma obrigação funcional minha. Eu tenho, enquanto representante de parcela significativa da sociedade, eu tenho que ser capaz em fazer política, e não politicagem. Politicagem é atuação pública com interesse individual, com interesse privado. Mas eu, enquanto agente público, representante de parcela significativa, eu tenho que ser capaz de ter inteligência emocional e dialogar com a representatividade alheia, porque, como eu falei, o vagabundo, o imbecil, ele não está lá por acaso. Muita gente teve que votar nele para que ele chegasse no parlamento, e é obrigação minha dialogar com eles. Perfeito, Alexandre. Você deu uma aula aí para a galera de política, você falou muito bem, você é uma pessoa muito inteligente. Obrigado. E foi um grande prazer recebê-lo aqui. E esse foi o RM Podcast de hoje com o deputado Alexandre Freitas. E é isso aí, galera. Segue ele lá no Instagram, acompanha, porque esse amigo aí faz muito trabalho bonito. Tamo junto. Boa noite, galera.